políticas pró-povo, mas também executa políticas pró-capital. Acho que o problema nem é esse. Se manter no equilíbrio. Eu entendo que ele tem que ficar nesse equilíbrio, mas acho que a minha crítica maior é que, igual você falou aqui, né? Vai ter o Lula 3, tá tendo o Lula 3, vai ter o Lula 4, e as mudanças, elas vão continuar moderadas, e você não pode fazer a crítica. Esse é o grande problema. Então, o que eu acho? Eu tenho uma tia que ela é petista igual você. E se eu reclamar do Lula pra ela, ela me rebenta. Veja, ela me rebenta. Eu sou da opinião, eu não acho que há problemas com a crítica, mas eu acho que a gente tem que entender o que é o país. Vamos usar um método aqui. Eu sigo um método, que é o método que o Mao Tse Tung ensinou. O Mao Tse Tung ensinou um método que você analisa uma situação e dentro dessa situação que você vai analisar, você sempre tem que descobrir qual é a contradição principal. E quais são as contradições secundárias. Né? Então, por exemplo, o Mao Tse Tung, depois de 1927, o Partido Comunista Chinês estava em guerra com o Kuomintang. O Kuomintang era o partido nacionalista, conservador, liderado por Chiang Kai-shek. Aí, em 1937, os japoneses invadem a China. Até então, a contradição principal era entre o povo, a classe operária, o campesinato e o povo contra a burguesia e as oligarquias chinesas representadas por Chiang Kai-shek. O Japão invade em 1937 a China. Mudou a contradição principal. Ele se alia com Chiang Kai-shek contra os japoneses. Porque a contradição principal passou a ser entre a nação chinesa, e o imperialismo japonês. Então você tem que definir qual é a contradição principal. Você tem que definir também qual é o período que você está vivendo. E aí você vai definir qual é a sua política. Qual é a contradição principal que o país vive? A contradição que o país vive hoje é uma contradição entre democracia e neofascismo. Esse é o perigo maior. A extrema-direita no Brasil não está derrotada. Ela é o grande inimigo. Essa é a contradição principal. A contradição principal não é entre revolução e reformismo. A contradição principal não é diretamente classe contra classe, a classe trabalhadora contra a burguesia. Não é essa a contradição principal neste momento. A contradição principal é democracia contra neofascismo. Num período contra-revolucionário. O governo Lula, com todas as suas ambiguidades, ele é um freio à contra-revolução, embora ele não seja um governo revolucionário. Se o Lula não for eleito, virá o neofascismo. Não virá um governo de esquerda. É diferente, né? Se você pegar a história da Revolução Russa, você tinha ali o governo do Kerensky, né? Quando derruba o Tsar, lembra que a gente conversou isso aqui? O Kerensky era do Partido Social Revolucionário. O Partido Social Revolucionário era um partido de esquerda, vamos dizer assim, em termos gerais. Naquele momento, que era um período revolucionário, o governo Kerensky era um aliado da contra-revolução, ele era um obstáculo à revolução, porque você vivia num período revolucionário. Nós vivemos num período contra-revolucionário. O governo Lula, e especialmente a figura do presidente Lula, são obstáculos ao avanço do neofascismo. O neofascismo tem que ser derrotado. E não há como derrotar o neofascismo sem apoiar o presidente Lula. Não há outro caminho para derrotar o neofascismo que não seja esse. Agora, aí vem uma outra discussão. Com que programa você deve derrotar o neofascismo? Com o programa atual, por exemplo, com austeridade fiscal, com arcabouço fiscal? Eu acho que não. Tem que ter outro programa. Tem que ter um programa que seja capaz de anexar à luta contra a extrema-direita medidas que apontem para mudanças profundas no país e na economia. Fim da escala 6x1, tarifa zero na mobilidade urbana, reindustrialização do país, soberania, um programa que permita investimentos públicos, a retomar um plano de investimentos
para reindustrializar o país, você deve combater o neofascismo com outro programa. O programa que está em curso, ele é insuficiente para combater o neofascismo e ele pode, ao contrário, ser perigoso no combate ao neofascismo, na medida em que ele não consegue resolver grandes gargalos do país e grandes problemas do nosso povo. Ou seja, a gente sabe qual é o dever de casa que tem que ser feito. Mas a hora que a gente faz, volto a repetir, a hora que a gente faz a crítica é um problema. Porque a gente vai sempre viver sobre esse fantasma que, ó, se você criticar, o neofascismo vai acontecer. Olha, eu faço essas críticas publicamente. Você critica a Venezuela, o governo Lula, como ele age com a Venezuela, você apanha. Você critica como que o governo Lula age com Israel, você apanha. Mas vem cá, veja, é que depende a lógica com que você faz essa crítica. Se a crítica for feita com a lógica de que o governo Lula é o inimigo da classe trabalhadora, evidentemente você vai apanhar. Aliás, eu acho que deve apanhar. Outra coisa é considerar, como eu estou considerando aqui, de que o governo Lula é um aliado da classe trabalhadora. Eu posso não concordar com o programa ou com parte do programa que está sendo conduzido. Mas eu faço a crítica deixando muito claro isso. O governo Lula é um aliado da classe trabalhadora, com todos os problemas que tem esse governo. O presidente Lula é a única alternativa para derrotar o neofascismo, mas é necessário mudanças nas políticas conduzidas pelo governo, no programa conduzido pelo governo, para que a luta contra o neofascismo seja bem sucedida. Tem algum partido aqui no Brasil que não seja um aliado do PT e que não seja um neofascista? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Algum partido no Brasil que não seja um aliado do PT e que não seja um partido neofascista? A vida política do país, ela se divide hoje em 3 blocos. 2 grandes blocos que polarizam, vamos dizer, 2 grandes partidos, o PT e o bolsonarismo, essa é a polarização principal. E você tem partidos centristas que não são neofascistas, né? Esses partidos tendem a se aliar ao Bolsonaro, às vezes setores podem vir a se aliar ao Lula. A polarização do país é entre PT e Bolsonaro, que incorpora uma disputa entre democracia e neofascismo. Eu quero entender assim, a pessoa que não quer votar no Lula, ele tem uma opção então, hoje seria o centro. Não tem. Quem é o candidato do centro? Não existe. Se ele surgir agora na próxima. De onde ele vai surgir? Com força eleitoral não vai surgir. Sei, talvez eu vou falar, você vai falar que ele é um bolsonarista, mas eu vejo ele muito mais alinhado ao centro, talvez um Tarcísio. É bolsonarista de 4 estados. A base dele é a esquerda. Ele surge, né, no cenário político com a esquerda. Tarcísio? Sim, claro. Como ele surge? Porque o Bolsonaro resolve que ele devia ser ministro. Ele nem existe. Ele era secretário da Dilma. Não, ele era um burocrata de terceiro escalão no ministério. Agora, ele vai virar ministro pelas mãos do Sim, é onde ele ganha notoriedade. Foi de direita. Gente, nem Lula nem Dilma fizeram a limpeza do Estado. O Tarcísio era um burocrata, um tecnocrata, não é? Que cuidava ali de tarefas que não tinham nada a ver com a orientação política. Ninguém botou ele para fora, ninguém botou ele para dentro. Agora, ele é transformado em personagem político pelo Bolsonaro. O Tarcísio não dá um passo sem Bolsonaro. Sem o Bolsonaro, o Tarcísio não existe. Sem o Bolsonaro, ele não era ninguém, né? Ele continua não sendo ninguém. Estava lá no Estado. Ali, né? Então, agora o que eu acho fundamentalmente é isso. Quer dizer, é a compreensão, a crítica deve ser feita a partir da compreensão que você tem do que está em jogo no país. Não é? Então, eu vejo setores minoritários da esquerda, mas dizem, o governo Lula é neoliberal. Bom, se ele é neoliberal, ele é inimigo. Eu tenho que combatê-lo. É que neoliberal virou mais um xingamento do que uma análise, né? O Haddad é neoliberal ou não? De neoliberal fala é por conta das políticas econômicas que ele aplica. Né? Veja, eu também nem eu acho que as políticas econômicas que o governo aplica são políticas híbridas. Taxa de juros altíssima. Não, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão tudo o que não for coisas muito diferentes vão ser classificadas como neoliberalismo. Eu vi num programa de vocês
um rapaz que eu entrevistei depois, o Frederico Crepe, dizer a premissa da política econômica do Milei na Argentina é a mesma do governo Haddad, Lula. né? Isso é uma barbaridade. É puro ideologismo, é a lógica cultural que se estabelece a partir do antipetismo. É um bom debate aí, ó, Robertinho. Porque como é que pode ter... A ciência, o método científico, ele é claro, né? Quando os resultados se opõem à sua premissa, você muda a premissa, né? Então, como é que pode ter a mesma premissa e resultados opostos? Opostos, porque você vê, a economia argentina cai, a do Brasil cresce. A renda dos salários no Brasil cresce, a da Argentina cai. Os gastos públicos no Brasil crescem, apesar do arcabouço fiscal, e na Argentina esses gastos públicos são cortados em 30%. A distribuição de renda no Brasil melhora um pouquinho, na Argentina piora drasticamente. Reduz-se drasticamente no Brasil o número de pobres e miseráveis, e na Argentina sobe. Como é que as mesmas premissas podem gerar resultados diferentes? Isso não tem a ver com ciência. A ciência é muito clara a esse respeito. Isso é uma barbaridade. Provocado por... A gente já comentou aqui nesse programa. Pelo antipetismo. O que é o antipetismo? É uma incompreensão do papel histórico do PT. Tem um antipetismo de direita e vamos supor que haja um antipetismo de esquerda. Tem um amigo que disse, e pode ser até... Nem me lembro quem foi. Que disse um negócio que faz pensar, né? Ele disse assim: eu não sei se o PT é de esquerda, mas o antipetismo é sempre de direita. Faz sentido, porque você vê todos os personagens que se abraçam no antipetismo vão parar na direita. Ciro Gomes é o caso mais clássico. E não é só ele. Tem sinalizado uma volta aí para... Porque a Michelle foi lá e bagunçou a aliança dele com o bolsonarismo. Que volta? Não sei. Né? Então, vamos ver, o antipetismo, vamos ver o que vai o fazer. antipetismo é uma incompreensão do papel que joga o PT no país. É uma incompreensão do papel que joga o PT no país. O antipetismo leva a alucinações, como essa desse rapaz, que eu acho ele inteligentíssimo. Gostei muito da entrevista. Mas é alucinação. Você não para de pé. É uma barbaridade metodológica. Eu entendo quando você fala e quando você explica, mas é uma barbaridade metodológica. É complexo para o brasileiro entender tudo isso, porque o que a gente sente é diferente, Breno. Meu caro, mas veja só. Tudo que você fala pode ser real, pode ser... Escute, hoje... Mas a gente sente uma coisa simples, cruel, diferente. É só olhar para os números, Robertinho, é só olhar para os números. A imensa maioria do povo brasileiro, em qualquer pesquisa, diz que o governo Lula é de esquerda. A burguesia acha que o governo do Lula é de esquerda. O Lula acha o quê? O que o Lula fala que ele é? Ele vai dizer que ele é de esquerda. Pronto, aí entendeu? Ele tá falando. Quem acha que o governo Lula é neoliberal é uma fração muito pequenininha da opinião pública. Que é essa fração vinculada ao cirismo, ou vinculada à chamada esquerda radical. Veja, o fato de você estar em minoria não quer dizer que você não tenha razão. Às vezes está todo mundo errado e você está certo. Às vezes acontece isso. Não é porque todo mundo bate palma nem que tá tira a certo, legitimidade, né, de quem afirma isso. Né? Não tira a legitimidade, você tem legitimidade. Agora você tem que mostrar isso. Você não pode brandir neoliberal como se você estivesse na 5ª série do ginásio e chamando alguém de feio, sujo e malvado. Hoje o Genuíno falou aqui que o PT tá à direita do Lula. Né? Eu concordo plenamente com o Genuíno. O PT hoje é um partido que está dividido em 3 blocos. Não em 3 tendências, as tendências são muitas, mas eu identifico 3 blocos no PT. Você tem um bloco social-liberal. Você tem um bloco desenvolvimentista e você tem um bloco socialista. Hoje, esse bloco socialista é minoritário. Tem mais ou menos uns 20% do PT. Que é a soma da candidatura a presidente do PT do Rui Falcão com a do Walter Pomar. Então, ali em torno de 20% é o que é o bloco socialista no PT. O bloco desenvolvimentista, na minha opinião, continua a ter como seu principal guru Zé Dirceu. E o bloco social-liberal ele é mais fragmentado. Mas, em termos governamentais, eu acho que a expressão desse bloco é o Fernando Haddad.
Não tem a ver com neoliberalismo, tem a ver com social-liberalismo. Social-liberalismo não é a mesma coisa que neoliberalismo. Social-liberalismo é um outro tipo de construção programática e ideológica. Não tem a ver com os objetivos e o programa do neoliberalismo. Né? Mas o Genuíno falou que esses blocos atrapalham lá dentro, que o PT devia estar à esquerda do Lula, sim, né? Sim. Então, o que acontece é que aí é uma série de problemas que o PT enfrenta. Né? Eu acho que o problema principal é que, neste momento, o PT é conduzido, ou voltou a ser conduzido por uma lógica de que ele é o braço institucional do governo Lula, o que tirou a independência do PT, o que tira a independência do PT. O PT funciona como se fosse uma caixa de ressonância do governo Lula. Não é? Então eu concordo com o Genuíno em relação a isso. Ou seja, o PT tinha que ter autonomia em relação ao governo, porque o governo é um governo de frente ampla, no qual o Lula é petista e é o presidente da República, mas é uma ampla coalizão. Uma coalizão na qual o PT tem que disputar uma orientação de esquerda. Voltamos àquele velho problema que eu me referia sobre o PCB, de ser favorável à frente democrática e não disputar a hegemonia. O PT tinha que estar disputando a hegemonia, tinha que estar disputando uma orientação de esquerda no governo. E não o faz. O fazia mais no período em que a Gleisi Hoffmann era presidente do PT. A Gleisi Hoffmann é outra expressão do desenvolvimentismo dentro do PT. Com a Gleisi Hoffmann, esse bloco desenvolvimentista se aproximava, muitas vezes fazia uma aliança com a esquerda socialista. Na atual gestão, o bloco desenvolvimentista se alia prioritariamente com o social-liberalismo. Esse é o problema. E isola a esquerda socialista, onde estamos Rui Falcão, Genuíno, Walter Pomar, eu mesmo. Entendeu? Então, essa é a aliança, isso forma uma maioria complicada. Não é? Agora, isso é próprio de um partido com as características do PT. Veja, eu não consigo ver solução para a esquerda brasileira. A esquerda brasileira tem um problema. A esquerda brasileira tem graves problemas. A esquerda brasileira, ela hoje não tem um rumo para o país. Ela depende do Lula. E o Lula está se aproximando do seu outono. O Lula vai disputar sua última campanha eleitoral no próximo ano. Em 2030, já não teremos mais o Lula. O carisma do Lula, a capacidade sedutora do Lula, a capacidade do Lula de empolgar as massas dos trabalhadores para ir às urnas, eleger um líder operário que não tem formação sequer secundária, o que é um feito que muitas vezes as pessoas perdem de vista, né? O que significa num país conservador como o Brasil eleger um operário que aliás, no mundo inteiro, né? Quantos operários já chegaram à presidência da República? O Lula não quis preparar seu sucessor, né? Eu acho que não é esse o problema. Eu acho que ninguém prepara o seu sucessor. Isso não é um problema individual. O problema é que que o partido tinha que criar essas condições. Você tem que ter uma formação da base, né? Tem. E a gente também não pode subestimar. Você não tem jovem hoje no PT mais? Tem. Muito pouco. Não tem relevância política. Relevância já é uma outra história. Mas você tem parlamentares jovens e tudo. Mas, veja, o que acontece também que tem que levar em conta, Rodrigo, é que o PT foi muito reprimido nos últimos anos. Sim. Isso tem um peso danado. Né? Concordo. A repressão não se abateu sobre os partidos da esquerda radical, se abateu sobre o PT. O PT teve seus dirigentes presos, o PT foi transformado num alvo, no alvo da violência reacionária por anos, durante todo o período da Lava Jato. Isso retira do partido, além dos seus próprios erros, dos seus próprios problemas, isso retira a capacidade convocante do partido, especialmente junto à juventude. Então tem que levar em conta também esses aspectos. O PT foi duramente reprimido. Isso não pode ser subestimado. O PT teve o seu principal líder preso por 2 anos. Praticamente por 2 anos. Teve uma época que as pessoas tinham vergonha de falar. Claro, então isso tem um peso danado. Né? E eu acho assim que o PT
eu não vejo nenhuma solução para essa situação da esquerda que não passe pelo PT. Isso não quer dizer que só o PT é a solução. Eu acho que não. A frase que eu estou dizendo, a afirmação que eu estou fazendo é: qualquer solução para a crise da esquerda passa pelo PT. Se o PT não fizer parte da fórmula, não haverá solução. O PT é um partido, é o único partido de esquerda com forte enraizamento popular. É o único partido que tem força de massas, com todos os problemas que teve, com todos os erros que cometeu. É o único partido que tem isso. Nenhum outro partido tem. É o único partido que reúne lideranças que comandam sindicatos, movimentos, que têm inserção popular. Sem o PT não há solução. A solução pode não envolver todo o PT. É fato que as ideias liberais, a influência das ideias liberais crescem dentro do PT. O social-liberalismo é produto do crescimento dessas ideias. A expressão social-liberalismo ela ganhou um certo peso a partir do italiano Norberto Bobbio nos anos 90. Não é? Norberto Bobbio propunha a fusão, o encontro entre o socialismo e o liberalismo. Ou seja, a ideia de que a tradição marxista, a tradição leninista do socialismo devia ser superada, devia ser aceito a ideia da democracia liberal, a ideia da economia capitalista de mercado e desenvolvido como política de esquerda a incorporação à democracia liberal e à economia capitalista de mercado de mecanismos de proteção às classes trabalhadoras e aos grupos vulneráveis. Isso é o social-liberalismo. O neoliberalismo não tem isso. Estes mecanismos de proteção das classes trabalhadoras e dos grupos vulneráveis. Ao contrário, o neoliberalismo se baseia na restrição de todos aqueles empecilhos à acumulação selvagem de capital. Apenas. É disso que se trata. Aumentar a taxa de lucro a partir do aumento da redução dos impostos, da redução dos salários e assim por diante. Né? Então, essas ideias liberais de toda maneira crescem no PT. O social-liberalismo, não, na minha opinião, ele representa um conjunto de ideias que não tem identidade de esquerda, no sentido rigoroso. Né? Breno, hoje tem muitas pessoas querendo conversar com você aqui no chat, hein? Bora lá, se a gente ainda tem um tempinho. Muitas perguntas. Posso ler? Algumas pode. Tá, então vamos lá. O